Por muitas gerações, a comida que as pessoas comiam tinha grande importância espiritual. No antigo Israel, as leis alimentares separavam o povo de Deus dos outros, tornando-o único e dedicado a ele. Uma regra específica era muito clara: não comam carne de porco, pois ela é considerada impura para vocês. No entanto, quando chegamos ao Novo Testamento, um novo capítulo começa. Jesus aparece, não apenas como um mestre sábio, mas como aquele que completa a lei e cumpre as palavras dos profetas. Sua missão questiona antigos costumes, redefine o que significa ser puro e aponta para algo mais profundo. Mais tarde, os seguidores de Jesus se perguntam como a fé nele afeta todas as áreas da vida, até mesmo o que se come. E o que sai disso? Um ensinamento poderoso, muitas vezes mal compreendido, que fala sobre liberdade, crenças pessoais e honra a Deus. Neste vídeo, vamos seguir a jornada desde a lei de Moisés até as palavras de Jesus, da visão de Pedro até as cartas de Paulo, para entender o que a Bíblia realmente diz sobre comer carne de porco. Se você já seguiu as regras alimentares do Antigo Testamento ou aceitou a liberdade encontrada em Cristo, esta mensagem vai te ajudar a ver o plano mais amplo. Um plano que é muito maior do que comida e que toca o coração do propósito de Deus para o seu povo. Fique com a gente até o fim. O que você vai aprender pode não apenas responder à sua pergunta, mas também te ajudar a crescer na compreensão de como viver pela fé, liberdade e amor. Vamos começar. Vamos voltar ao início, quando Deus tirou Israel do Egito e fez uma aliança com o povo no Monte Sinai. Ele deu mandamentos e regras, não só para a adoração, mas para todas as áreas da vida. Isso incluía instruções sobre o que eles podiam ou não podiam comer. Levítico 11, 7-8 diz: o porco tem o casco dividido, mas não mastiga o alimento novamente. Ele é impuro para vocês. Vocês não devem comer a carne dele, nem tocar no seu cadáver. Ele é impuro para vocês. Isso não era uma sugestão. Era uma ordem direta do Deus de Israel. Mais tarde, em Deuteronômio 14:8, Moisés repete essa regra. O porco também é impuro. Embora tenha o casco dividido, não mastiga novamente o alimento. Vocês não devem comer a carne dele, nem tocar no seu cadáver. Os porcos eram vistos como impuros, porque não cumpriam as duas condições exigidas para um animal puro. Animais como vacas e ovelhas, que mastigam novamente o alimento e têm casco dividido, eram permitidos. Mas não se tratava apenas dos porcos. Levítico 11 e Deuteronômio 14 listam muitos animais que não podiam ser comidos, incluindo animais da terra, do céu e do mar. Tudo isso fazia parte do kashrut, as leis alimentares que explicavam o que era considerado puro e adequado para o consumo. Para o antigo Israel, essas leis alimentares tinham vários propósitos. O mais importante era que elas representavam um sinal de santidade, ajudando o povo de Deus a se manter separado das outras nações. Levítico 11:44-45 diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Consagrem-se e vivam em santidade, porque eu sou santo, não se tornem impuros por causa desses animais. Eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito para ser o seu Deus. Portanto, sejam santos, assim como eu sou santo. Em hebraico, a palavra para santo é kadosh, que significa separado ou diferente. Ao obedecerem a essas leis alimentares, Israel mostrava claramente que era distinto dos povos ao redor. Enquanto outras nações comiam porcos, mariscos e animais que se alimentam de restos, Israel os evitava, demonstrando lealdade a Deus até nas escolhas diárias, como na alimentação. Mas há outra razão importante. Muitos dos animais considerados impuros estavam ligados a rituais pagãos. Nas religiões de Canaã e da Mesopotâmia, os porcos eram frequentemente sacrificados a ídolos ou comidos em cerimônias dedicadas a falsos deuses.
Ao proibir a carne de porco, Deus protegia o seu povo de se envolver com essas práticas de idolatria. Êxodo 34:15, alerta: tenham cuidado para não fazer acordos com os povos que vivem na terra. Quando eles seguirem seus deuses e oferecerem sacrifícios, vão convidar vocês para participar, e vocês comerão com eles. Ou seja, comer carne de porco era muito mais do que uma questão de dieta. Era uma questão de lealdade. Israel permaneceria fiel a Yahvé, o Deus Santo do céu, ou se tornaria como as nações pagãs ao redor. Alguns estudiosos da Bíblia também apontam razões práticas de saúde para essas leis alimentares. Porcos comem praticamente qualquer coisa, até lixo. Na antiguidade, eles eram conhecidos por transmitir doenças como a triquinose, que pode ser fatal se a carne não for bem cozida. A proibição de Deus pode ter ajudado a proteger o seu povo muito antes de existirem normas modernas de segurança alimentar. Ainda assim, é importante lembrar que a saúde não era o foco principal. O propósito era espiritual. Era para manter Israel dedicado a Deus. Êxodo 19:6 diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então vamos deixar isso claro. Os porcos eram considerados impuros porque não atendiam aos padrões de Deus para animais puros. Essas leis ensinavam a Israel sobre santidade, fidelidade e afastamento da idolatria. Elas também podiam trazer benefícios à saúde na época antiga. Mas aqui está a grande questão. Essas leis foram feitas para durar para sempre ou faziam parte de um acordo temporário que apontava para algo maior. Avançando para o Novo Testamento, vemos Jesus entre o povo de Israel, ensinando, curando e desafiando crenças antigas. Ele confirmou essas leis alimentares ou as transformou? A resposta pode surpreender você. Isso nos leva a uma das passagens mais discutidas do Novo Testamento sobre regras alimentares. Marcos 7:18-19 diz: vocês não entendem que nada que entra pela boca torna alguém impuro? Isso não vai para o coração, mas para o estômago, e depois é eliminado. Com isso, Jesus declarou todos os alimentos puros. À primeira vista, parece uma declaração clara. Muitos cristãos usam essa passagem para afirmar que Jesus encerrou as leis alimentares do Antigo Testamento e permitiu todos os alimentos, até a carne de porco, para os seus seguidores. Mas será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Vamos dar um passo atrás e examinar com mais cuidado. Para entender de verdade essa passagem, precisamos conhecer seu contexto. A história começa em Marcos 7:1-5. Onde Jesus é confrontado pelos fariseus e por alguns mestres da lei. Eles criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem fazer a lavagem cerimonial das mãos, dizendo que isso os tornava impuros espiritualmente. Isso não tinha nada a ver com higiene ou saúde. Era apenas sobre tradição religiosa. Os fariseus acreditavam que tocar objetos do dia a dia ou se relacionar com não-judeus poderia tornar alguém espiritualmente impuro. Para evitar isso, criaram regras detalhadas sobre lavar as mãos, copos e outros utensílios, tudo para manter a pureza cerimonial. Em Marcos 7:1-5, eles perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, porque comem com as mãos impuras? Perceba que essa discussão não era sobre quais alimentos eram puros ou impuros. Era sobre costumes criados por homens sendo colocados acima das instruções de Deus. Jesus responde com firmeza em Marcos 7:6-7. Ele diz: Isaías falou certo sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração deles é inútil, pois ensinam regras humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Aqui, Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus. Eles davam mais valor às tradições do que à palavra de Deus, focando nas aparências e ignorando o que realmente importava, o coração.
Então, em Marcos 7, 14 a 15, Jesus diz algo que choca a multidão. Escutem todos e entendam isto. Nada que entra pela boca torna a pessoa impura. O que a torna impura é o que sai dela. Os ouvintes judeus ficaram surpresos. Por gerações, ser puro significava evitar alimentos, pessoas e lugares impuros. Mas Jesus muda isso. Ele mostra que a verdadeira impureza começa dentro da pessoa, e não no que ela come. Vamos voltar a Marcos 7, 18 a 19. Ele diz: "Vocês ainda não entendem? Nada que entra de fora pode tornar alguém impuro. Isso não vai para o coração, mas para o estômago, e depois é eliminado." A observação: "Com isso, Jesus declarou puros todos os alimentos", foi um comentário escrito por Marcos anos depois para ajudar seus leitores a entenderem. Não foi uma frase dita diretamente por Jesus. Marcos, escrevendo para cristãos que não eram judeus, queria mostrar que o ensinamento de Jesus sobre o coração dava espaço para quem não seguia as tradições alimentares judaicas. Mas aqui está o ponto principal. Nesse momento, Jesus não estava falando sobre alimentos específicos como carne de porco ou frutos do mar. Ele estava corrigindo a ideia de que pular um ritual de lavagem das mãos poderia prejudicar espiritualmente alguém. Para deixar isso claro, Jesus explica em Marcos 7, 20 a 23. O que sai de dentro da pessoa é o que a torna impura. Do coração vêm os maus pensamentos, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, ganância, maldade, mentira, comportamento vergonhoso, inveja, ofensas, orgulho e tolice. Tudo isso vem de dentro e torna a pessoa impura diante de Deus. Os fariseus se preocupavam apenas com a aparência externa, mas Jesus revelou uma verdade mais profunda. O problema está no coração humano pecador. Então surge a pergunta: Jesus estava cancelando as leis alimentares ou estava ensinando uma verdade espiritual mais profunda sobre santidade? Jesus não estava dizendo que as leis não tinham valor. Ele estava mostrando o motivo por trás delas. Em Mateus 5,17, Jesus declara claramente que não veio para acabar com a lei de Moisés, mas para cumprir seu verdadeiro propósito. Não apenas obediência exterior, mas um coração transformado. Essa mensagem preparava os primeiros cristãos para perguntas difíceis sobre comida, à medida que mais não-judeus começavam a seguir Jesus. Mas ainda não chegamos lá. Primeiro precisamos olhar para a visão de Pedro em Atos 10, que muitas pessoas usam como prova de que Deus cancelou as antigas leis alimentares. Mas será que essa visão falava mesmo de comida ou tinha outro significado mais profundo? Vamos analisar com atenção para entender o que Deus realmente quis mostrar a Pedro. À medida que seguimos pelo Novo Testamento, Atos 10 nos mostra um dos momentos mais importantes para a igreja primitiva. Aqui reencontramos Pedro, o discípulo que um dia disse que nunca deixaria Jesus lavar seus pés. O mesmo homem que tinha medo dos gentios, recebendo uma visão estranha de Deus. Será que essa visão realmente falava sobre mudar as leis alimentares? Ou havia um ensinamento maior da parte de Deus? Vamos entrar nessa história. Perto do meio-dia, Pedro subiu ao terraço de uma casa em Jope para orar. Enquanto orava, ficou com fome e entrou em transe. Atos 10, 11 a 12 diz que ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol sendo baixado pelos 4 cantos. Dentro havia todo tipo de animais com 4 patas, além de répteis e aves. Uma voz do céu disse, como lemos em Atos 10, 13, "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro, que sempre seguiu as leis alimentares, ficou chocado. Atos 10 e 14 registra sua resposta. "De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada impuro ou proibido." A voz respondeu novamente em Atos 10 e 15. "Não chame de impuro o que Deus purificou." Essa conversa aconteceu 3 vezes, até que o lençol foi levado de volta ao céu.
À primeira vista, parece que Deus estava cancelando as leis antigas e permitindo o consumo de todos os animais, até porco e frutos do mar. Mas não tire conclusões apressadas. O próprio Pedro não entendeu de imediato. Atos 10 e 17 diz: enquanto Pedro tentava entender o significado da visão, os homens enviados por Cornélio chegaram à casa de Simão e pararam no portão. Naquele exato momento, 3 homens enviados por Cornélio, um oficial do exército romano, chegaram para convidar Pedro a ir à casa dele. Cornélio era um gentio, alguém considerado impuro pelas tradições judaicas. O Espírito Santo disse a Pedro que fosse com eles sem hesitar. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, encontrou um grupo de gentios reunidos, prontos para ouvir a mensagem de Deus. Para um judeu, entrar na casa de um gentio era algo proibido. Mas foi nesse momento que Pedro entendeu o verdadeiro significado da visão. Em Atos 10 e 28, Pedro explicou: vocês sabem que é contra a nossa lei um judeu se associar ou visitar um gentio, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou impuro. Preste atenção nisso. Pedro não disse: agora Deus me permite comer carne de porco. Em vez disso, ele entendeu que Deus estava lhe ensinando a não rotular pessoas como impuras. A visão nunca foi sobre comida, era sobre pessoas. Gentios, que antes eram excluídos, agora estavam sendo acolhidos na família de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão marcou um ponto de virada na história da salvação. A separação entre judeus e gentios estava sendo quebrada. Efésios 2, 16 a 17 diz: pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e derrubou o muro de inimizade, abolindo a lei com seus mandamentos e ordenanças. As leis cerimoniais, incluindo as restrições alimentares, haviam cumprido seu papel em manter Israel separado. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, o caminho estava aberto para pessoas de todas as nações fazerem parte da família de Deus. Isso não tinha a ver com alimentos como bacon ou frutos do mar. Tinha a ver com derrubar séculos de divisão e trazer unidade entre judeus e gentios por meio de Cristo. Mesmo depois desse momento, não há sinais de que Pedro ou os outros apóstolos começaram a comer animais impuros. Na verdade, anos depois, Pedro ainda teve dificuldades para aceitar completamente a comunhão com gentios, como vemos em Gálatas 2:11 a 12. Fica claro que a visão era simbólica e não uma mudança literal das regras alimentares. Se Deus não estava cancelando as leis alimentares nesse episódio, o que dizer sobre o que Paulo ensinou depois? Será que Paulo foi mais longe? É isso que vamos ver agora. Vamos explorar os escritos de Paulo e como ele explicou as leis alimentares, a liberdade cristã e se os crentes de hoje ainda estão ligados às regras do Antigo Testamento. Agora voltamos ao apóstolo Paulo. Poucas pessoas na Bíblia falaram tão diretamente sobre a relação entre as leis do Antigo Testamento e a liberdade cristã. À medida que a mensagem de Jesus se espalhava entre os gentios, surgiam dúvidas sobre quais alimentos poderiam ser consumidos. Será que os crentes não judeus precisavam seguir as leis alimentares de Moisés? Ou a fé em Jesus tornava essas regras desnecessárias? Paulo tratou desses assuntos com clareza em suas cartas, trazendo ensinamentos que ainda falam conosco hoje. Em Romanos 14:14, Paulo afirma uma verdade corajosa. Sob a nova aliança, nenhum alimento é espiritualmente impuro por si só. O que é puro ou impuro já não é definido pelo que se come, e sim pelo que está no coração da pessoa. Mas repare como Paulo fala disso com cuidado. Ele sabia que nem todos os crentes pensavam assim. Alguns, especialmente os judeus seguidores de Jesus, ainda achavam importante evitar certos alimentos. Em 1 Timóteo, Paulo alerta sobre falsos mestres que tentavam trazer de volta regras rígidas sobre comida como sinal de santidade. Em 1 Timóteo 4:3 a 5,
Paulo lembra a Timóteo que Deus criou os alimentos para serem recebidos com gratidão. A comida nunca foi feita para mostrar espiritualidade ou controlar os outros. A mensagem de Paulo é clara. Não deixe que ninguém te escravize com regras humanas sobre comida. Mas é aqui que a sabedoria de Paulo brilha ainda mais. Ele mostra que a liberdade em Cristo deve sempre ser guiada pelo amor ao próximo. Em Romanos 14, 20 a 21, Paulo diz que os crentes devem evitar qualquer coisa que possa fazer outro irmão tropeçar na fé. Em outras palavras, a liberdade cristã não é uma licença para agir sem consideração pelos outros. Sim, você pode ter liberdade para comer carne de porco ou frutos do mar. Mas, se isso for escandalizar alguém com fé mais fraca, Paulo aconselha que você evite, por amor. Isso não é abrir mão da liberdade, é escolher demonstrar amor. Gálatas 5:13 nos chama a servir uns aos outros com humildade e amor. Mesmo nos primeiros dias da igreja, essas eram questões difíceis. Em Atos 15, durante o concílio de Jerusalém, os apóstolos se reuniram para decidir se os gentios convertidos precisavam seguir a lei de Moisés, incluindo as leis alimentares. A decisão, em Atos 15, 28 a 29, foi que parecia certo ao Espírito Santo, e a eles não impor nenhum fardo desnecessário aos gentios. As únicas orientações eram evitar alimentos oferecidos a ídolos, sangue, carne de animais estrangulados e a imoralidade sexual. Isso não foi um retorno às antigas leis alimentares, mas uma instrução prática para ajudar os gentios a respeitarem os crentes judeus e evitarem costumes pagãos. No fim das contas, as palavras de Paulo refletem os ensinamentos de Jesus. Em Mateus 5,17, Jesus disse: "Não pensem que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir." Com sua morte e ressurreição, Jesus completou o propósito das leis cerimoniais. As leis alimentares, que antes separavam Israel, foram cumpridas nele. Colossenses 2:16 a 17 diz: "Portanto, não deixem que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou por causa de festas religiosas." Essas coisas eram apenas sombras do que viria. A realidade está em Cristo. Alimentos como porco e frutos do mar antes marcavam Israel como um povo separado, mas eram apenas símbolos. Em Cristo não há mais divisão. Por meio do seu sacrifício, tanto judeus quanto gentios foram purificados. Então, o que podemos entender dos escritos de Paulo? A comida, por si só, já não é considerada pura ou impura no sentido espiritual. Os seguidores de Jesus são livres para comer qualquer tipo de alimento, inclusive carne de porco. Mas essa liberdade deve ser usada com amor, bondade e respeito pelas crenças dos outros. A mensagem de Paulo nunca foi realmente sobre comida, sempre foi sobre o coração. Estamos vivendo na liberdade que Cristo nos oferece? Estamos agindo com amor para com os outros? E então, onde isso nos deixa hoje? Os cristãos devem comer carne de porco? Ou ainda há algo mais profundo que estamos deixando passar? Vamos juntar tudo agora, desde a lei de Moisés, os ensinamentos de Jesus e, por fim, as cartas de Paulo, para responder de uma vez por todas. Depois de vermos as leis de Moisés, as palavras de Jesus e a orientação de Paulo, voltamos à pergunta principal: os cristãos devem comer carne de porco? Como muitas coisas na Bíblia, a resposta se torna clara quando entendemos o coração de Deus. Primeiro, é importante lembrar que Jesus nunca falou diretamente sobre carne de porco, ou classificou alimentos específicos como puros ou impuros. Seus ensinamentos não se concentraram nas leis alimentares, mas apontaram para algo muito mais importante: o coração. Em Mateus 15:11, Jesus disse: "O que entra pela boca não torna a pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim a torna impura."
Jesus desviou a atenção das pessoas dos rituais externos, como as regras alimentares, e apontou para a transformação interior. A verdadeira santidade não está no que está no seu prato, está na condição do seu coração. O Novo Testamento destaca duas verdades importantes sobre esse assunto. Primeiro, nossa justiça vem pela fé e não por seguir leis alimentares. Gálatas 2,16 nos lembra: a pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Segundo, a comida por si só é neutra, mas a forma como usamos nossa liberdade faz toda a diferença. 1 Coríntios 8,9 nos alerta: tenham cuidado para que a liberdade de vocês não seja motivo de tropeço para os fracos na fé. Em Cristo, a comida não nos separa mais de Deus. O que comemos não nos aproxima dele e nem nos afasta. O que realmente importa é a gratidão, a obediência e o amor ao próximo. Alguns crentes ainda evitam carne de porco por convicção pessoal, vendo isso como uma forma de honrar sua fé ou cultura. Outros se sentem livres para comer de tudo, dando graças a Deus. Ambas as escolhas podem glorificar a Deus, quando feitas com humildade e amor. Paulo dá um conselho sábio em Romanos 14,3. Seja qual for sua opinião, haja com respeito e amor. E 1 Coríntios 10,21 resume tudo de forma linda. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No fim das contas, isso não é sobre carne de porco, não é sobre leis antigas. É sobre viver cada parte da vida, cada ação, cada refeição, cada decisão, de um modo que honra a Deus e mostra o seu amor. Agora queremos te convidar a compartilhar sua opinião. O que você pensa sobre isso? Os cristãos devem comer carne de porco? Ou ainda deveriam seguir as leis alimentares do Antigo Testamento? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar ouvir você e conversar sobre esse tema tão importante. Se essa mensagem te encorajou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma oportunidade de mergulhar mais fundo na Palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que você conhece, um amigo ou familiar que talvez esteja se perguntando sobre esse mesmo assunto. Lembre-se sempre, Jesus não veio para nos sobrecarregar com regras sem fim, mas para nos trazer verdadeira liberdade. Não uma liberdade para vivermos para nós mesmos, mas para amar, servir e honrar a Deus em todas as áreas da vida. Seja qual for a sua escolha sobre o que comer, que ela venha da fé. Seja guiada pelo amor e oferecida como adoração àquele que deu tudo por você.